Uma boa noite a todos, muito agradecida pela companhia nessa quinta-feira aí, quase iniciando, né, as águas de março. Eu quero inicialmente dizer para vocês que a minha voz vai falhar, vou ter que tomar muita água, porque eu estou desde quarta-feira tentando debelar uma infecção que virou, né, começou com uma inflamação e já está numa infecção. E, além disso, eu já fiz uso bastante da minha voz hoje. Então, me perdoem se, por acaso, eu fizer bastante interrupções. Falar de saúde mental relacionado à espiritualidade é um tema relativamente novo. Eu digo novo a relação, porque a saúde mental, ela sempre foi, mesmo que não tenha o foco que tenha hoje, ele sempre esteve. Só que a maior parte, né, até o século passado, inícios do século XIX, a gente ficava muito focado que saúde estava relacionado com o corpo. Portanto, se o nosso corpo estivesse bem, não tivesse nenhuma doença, nós teríamos saúde, né? À medida que nós fomos desenvolvendo estudos, né, nós começamos a fazer um link também, não só com a dimensão física. Lembrando que nós, seres humanos, temos várias dimensões. A dimensão física, a dimensão espiritual, né, que é como a doutrina nos coloca como espíritos imortais, mas também nós somos seres também sociais e também mentais. Portanto, nós somos não uma única coisa, né? A medicina ainda nos enxerga, já mudando, mas ela nos enxerga com partes, né? Eu vou numa determinada especialidade para tratar disso, daquilo, e o médico praticamente não nos escuta. Que essa não era muito a prática de Jesus, nós vamos ver, né? Ele dificilmente dava remédio, né? E se era remédio, ele geralmente dava uma água. E eu vou começar, se vocês me permitem, para a gente poder ir avançando no conceito que a Organização Mundial da Saúde, o que ela entende que seja saúde mental. Lá vai o primeiro trechinho da definição. É um estado completo de bem-estar físico, mental e social. E não somente a ausência de afecção e enfermidade. Uma pessoa com câncer pode ter muito mais saúde mental do que eu. Essa é a relação que nós fazemos. Portanto, saúde não necessariamente está relacionado à ausência de doenças, porque isto é do impossível para nós, neste plano que nós estamos. Como somos espíritos inferiores, o nosso corpo também reflete isso. Portanto, nós também somos sujeitos a várias doenças. Mas veja que avanço que a Organização Mundial da Saúde já dá com esse conceito, né? Quando ela diz, por exemplo, que eu tenho que ter bem-estar social, e eu vou voltar de novo isso quando nós falarmos de espiritualidade, ela está dizendo que o sujeito que convive bem em sociedade é um sujeito com saúde mental. Portanto, toda vez que nós temos alguém isolado, alguém que não contata com as pessoas, nós estamos com alguém que está adoecido mentalmente. Porque nós somos seres sociais, né? O nosso aprendizado, a nossa evolução, ela é individual, mas sem o coletivo nós não vamos efetivamente fazermos o processo de evolução. Olha também a segunda parte da organização, ela diz assim, é um bem-estar, a situação é uma situação agradável, e nós vamos ver depois como é que a gente faz, né, essa sensação. E aí, por fim, ela ainda diz que essa sensação está vinculada à tranquilidade. Esse é o nosso sonho de consumo no século XXI.
tranquilidade. Absolutamente que o mundo externo, eu estou nele, mas não tem o poder de me desequilibrar. Isso para nós é o sonho de consumo, porque a cada minuto nós somos convocados a tirar a nossa tranquilidade. Mas, novamente, o conceito de saúde mental, ele é interno, ele é de cada um de nós. Portanto, a busca dessa tranquilidade, a forma como nós a conquistamos, ela está relacionada com isso. E eu selecionei, para começar a fazer o vínculo, o Chico, no livro Alma e Coração, através da psicografia de Emmanuel, né, que era o seu mentor, ele diz o seguinte: agradecemos deste modo a luz espiritual de que nós já dispomos para analisar a nossa personalidade. E eu vou dar uma paradinha aqui para fazer uma pergunta só para pensar. No dia de hoje, desde que acordamos até este momento, em algum momento eu refleti sobre um comportamento meu? Em algum momento eu me dei conta que eu fiz algo que não estava adequado? Ou que se alguém, na realidade, me disse algo e eu, a partir disso, eu olhei? Essa é o que o Chico coloca aqui, é condição, nós nos conhecermos. Nós sabemos qual é a estrutura de personalidade minha. Como é que isso se reflete na minha relação comigo e com as pessoas também. E segue ele: abraçando as tarefas de equilíbrio ou reequilíbrio. Isso é muito importante também. Nós temos a visão de que a nossa vida vai ser linear, que ela vai ser simétrica. Não é verdade. A nossa vida vai ter momentos de equilíbrio e desequilíbrio. E aí a gente tem que recorrer à doutrina. Nós somos seres imperfeitos. Quem tem tranquilidade, quem tem, na realidade, mantém um equilíbrio, esses são seres mais iluminados, são seres superiores. E nós conhecemos apenas um ser que teve esse equilíbrio e em todas as situações. Portanto, nós não podemos também ficar exigindo de nós e o tempo todo fazendo chicote se eu, por acaso, não consigo manter o meu equilíbrio. Né? O que eu tenho que perceber é se eu mudo muito de humor. Aí nós estamos com outro tipo de característica, né, que está nos afetando. E ele ainda diz mais, que nos compete efetuar no próprio espírito. E vou falar o tempo todo, não é o corpo que nós temos que modificar. É a nosso mental para atingirmos o nosso espírito. E aí ele segue dizendo que nós temos que enfrentar os nossos obstáculos com paciência, serenidade na certeza de que a gente pode solucionar os problemas na oficina e nas bênçãos de Deus. Então, para fazer esse link. E para finalizar aqui os conceitos, eu vou trazer talvez uma das pessoas, não que ele foi o primeiro, mas talvez uma das pessoas que até hoje tem repercussão sobre essa questão mental. Ninguém mais estudou a questão mental de que Sigmund Freud. E ele diz o seguinte, em 1890, quase todos os estados anímicos, ou seja, quase todos os estados da alma, ou para os espíritas, todos os estados do espírito de uma pessoa se manifestam nas tensões, nos relaxamentos dos seus músculos faciais, na focalização dos olhos, na vascularização da pele, no uso do aparelho fonador e na postura dos membros, especialmente as mãos. O que Freud está nos dizendo? Que eu não posso esconder o meu estado mental. O corpo é veículo do meu estado mental.
Se a gente olha alguém que fica o tempo todo tambarilando com os dedos, ele não está tocando música, está querendo dizer alguma coisa. Se a minha coluna endureceu hoje, tem algo a ver. Não tem apenas o orgânico. Isso é muito importante, porque Freud, na realidade, não tinha uma conexão com o espiritismo. Ele não faz, apesar de serem contemporâneos, mas olha bem o que ele está dizendo. O responsável é o espírito para nós. Então, o corpo é veículo. Quando eu estou tensa, quando eu estou numa enorme angústia, que hoje a psiquiatria chama de síndrome de pânico, o que é que eu vou ter com síndrome de pânico? Eu vou ter falta de ar, ataque cardíaco, um ataque cardíaco, as pessoas vão dizer, eu estou tendo um ataque cardíaco. Nós vamos ter diarreia. É o corpo dizendo que tem algo mental que está ficando insuportável. Veja, 1890. Olha o avanço que para a ciência humana isso tem quando nós vamos olhar uma pessoa e a gente não só olha aquele corpo que nós estamos enxergando, mas muito além. E aí eu também quero, nesse momento, trazer para vocês o terceiro pilar que eu queria começar falando de saúde. Eu não posso deixar, apesar que daria uma exposição inteira, de trazer, de pensar algumas frases do mestre para mostrar como ele entende a saúde, como ele entende um ser humano de forma mais equilibrada, mais pacífica. Então, a primeira está em João 10:10. Eu vim para que todos tenham vida, e uma vida em abundância. Você sabe que eu tenho me perguntado muito nessa frase, se eu realmente vivo em abundância. Ou se eu não economizo demais a minha vida em coisas, ou eu coloco a minha vida em coisas que não têm o menor sentido. Quando Jesus vem dizer que ele vem trazer vida, ele não está falando da vida material. Ele não está dizendo, apesar de uma passagem bíblica, ele ter distribuído pão e peixe. Mas ele veio dizer que nós temos um outro alimento, que nós temos uma outra vida, e é essa verdadeira vida. E é por isso que ela é abundante, ela é para todos. E hoje eu me pergunto o quanto esse conceito de vida ainda, o quanto nós respeitamos a nossa e a vida dos outros. Quando nós nos damos o direito de julgar a vida do outro, quando eu me dou no direito de tirar a vida do outro, porque o outro pensa diferente que eu, que tem outra orientação sexual, que tem outra pele. E nós achamos ainda que a vida é um direito somente meu, só individual. Veja, a frase que Jesus diz em João é para todos. Ele não tem eleitos. Aliás, essa é uma palavra que voltou muito em voga. Deus tem eleitos, Deus não tem eleito coisa nenhuma. Ele faz o sol nascer e baixar sobre todos deste planeta, sobre toda a sua criação. Então, isso também, meus amigos, faz um convite para que a saúde, para que nós pensamos saúde, não dá para pensar a saúde apenas na questão material. E a outra que ele faz, Jesus fez uma reflexão com seus atos, com a sua forma de ser, sobre o que é que efetivamente nós levamos. Qual é a bagagem? Adianta eu fazer o túmulo mais bonito da minha família? Adianta eu ter sido o homem mais importante desse planeta? Adianta eu trabalhar uma vida toda para trocar todo e qualquer ano, ou de 2 em 2 anos, um carro que está em perfeitas condições? De trabalhar 14, 16 horas e a gente não vê mais os filhos da gente crescer?
Porque, inclusive, nós terceirizamos a educação dos nossos, não só a criação. Criação e educação. Então, a gente percebe também que nós temos um conjunto de coisas para pensar sobre o que Jesus fala sobre o ter e sobre o ser. A primeira coisa que nós perguntamos para alguém é, depois do nome, o que ela faz. Nos interessa saber qual é a posição social que ela ocupa. Qual é o bairro que ela mora, porque de acordo com o bairro ela terá determinado status. Veja como nós dividimos os filhos de Deus. Porque o ter ainda é condição de espíritos inferiores. Jesus era um pobre, mas um pobre como se é na Galileia, que hoje seria miserável dos miseráveis. A refeição era pão, água e as famílias ainda que conseguiam produzir e guardar para si vinho. Tem um livro que eu acabei de ler, de uma reconstrução histórica, que nos mostra o quanto esse homem era realmente um homem que viveu como seu povo, com pouco. E Jesus, na realidade, era convidado, né? Porque também essa é uma coisa importante. E ele se sentava na mesa de quem o convidasse. Judeu, saduceu, qualquer um que o convidasse, fariseu, né? Então, coletor de impostos, inclusive Mateus era um deles, né? Então, essa é uma condição também de reflexão que eu faço. E tenho feito, inclusive, a minha própria reflexão, né? O quanto, na realidade, as coisas materiais, e quem viveu e refletiu sobre a enchente, e sobre hoje Minas Gerais, Juiz de Fora, e não adianta dizer que é Deus. Não bota na conta dele. O que aconteceu conosco e o que acontece em Juiz de Fora é nossa responsabilidade, de todos nós. Estaremos também na conta, a próxima geração nos contabilizará e colocará isso na nossa conta. Numa conta de um consumo absurdo. Absurdo. E isso faz, e esse consumo é tão absurdo que nós passamos a valer a partir desse consumo. E quando a gente não consegue ter isso como reconhecimento, aí nós adoecemos também, do ponto de vista mental. Jesus também faz um convite, né? E ele fez isso com os apóstolos, que cada um olhasse as suas emoções, os seus traços, né? Agora eu vou ter que tomar água. A outra questão é, se há alguma coisa que é terapêutica, e eu vou falar para isso, isso não é religião, isso é espiritualidade. A espiritualidade é bem maior do que a religião. A religião precisa de normas, de dogmas, de conceitos, de estrutura, de templo. A espiritualidade não precisa. Eu encontro ela em qualquer lugar, em qualquer momento. E isso vai nos dizer, pesquisas, eu vou mostrar um pouquinho para vocês no final, o Dr. Alex fala, que é um espírita e médico psiquiatra, que conseguiu publicar um artigo em Harvard sobre a existência da vida pós, né? O fenômeno da morte. A prece, a meditação, a oração, o que vocês quiserem, ela tem o poder de acalmar. Ela tem o poder, algo na repetição, não é à toa que também o pessoal que pratica yoga, ele faz uma repetição de palavras, isso acalma, nos acalma. Qualquer coisa, não precisa ser a oração ensaiada, qualquer coisa, um Deus me ajuda.
ou me dê neste momento a coragem para atravessar essa escuridão, porque nós vivemos numa imensa escuridão. Portanto, ela é terapêutica. Eu não estou dizendo que só a prece vai ajudar. Isso não é uma verdade. Mas ela acalma. Quando nós estamos, na realidade, né, com alguém dentro dos hospitais que está em cuidados paliativos, uma das coisas que se faz é perguntar para este paciente se ele tem algum tipo de crença. Isso ajuda, isso fortalece, isso prepara para a morte. É muito doloroso, na realidade, a gente encontrar alguém que não tem a mínima noção de espiritualidade. E eu, mesmo em alguma coisa, isso faz realmente muito sentido, né? Se a gente não consegue meditar, porque vocês veem, se sempre foi difícil para a gente meditar, hoje a gente usa celular em qualquer espaço. Aquele espaço que a gente tinha, né, quando viajava de ônibus, olhar para a rua, ficar pensando, olhando a paisagem, acabou. E é desde a minha geração, não é só a garotada, não. Nós estamos sempre, nós éramos viciados, completamente viciados. Não dá para ficar sem 2 minutos. Como é que daí nós vamos meditar? Como é que nós vamos nos encontrar se a gente está sempre com barulhos? E essa é uma coisa bem importante também. Não consigo me escutar a espiritualidade se eu, né, faço barulhos o tempo todo. O silêncio virou uma coisa preciosa demais, porque ele inexiste. Ou a gente cobre o silêncio comendo demais, fazendo sexo sem nenhum sentimento, olhando o celular, ficando trancado apenas no mundo virtual. Nós estamos mais para o mundo virtual do que para o mundo real. Então veja que meditar requer sim momentos só comigo, sem nada. Como é que eu vou fazer meditação ou pensar, ou refletir, se eu estiver sendo o tempo todo convocado por barulhos, né? E a outra, Jesus foi o homem do espaço social. Eu só posso enxergar Jesus em raríssimos momentos, mas em raríssimos momentos, sozinho. Que foi no momento antes de ser preso, em que ele pede aos apóstolos para o deixarem, porque ele vai, neste momento, meditar. Ele vai para ter a sua conversa profunda com o Pai. Nesse momento, Jesus está só. Jesus também esteve só no deserto, porque ele também foi ao deserto. E ninguém vai ser evoluído se não atravessar o seu próprio deserto. A sua escuridão. Foi os 2 momentos que eu me lembro, desde que estudei, né, lá atrás na minha vida, a Bíblia, são os 2 momentos que o Evangelho traz. O resto, Jesus foi sempre o homem do social. Conviveu com 13 homens, conviveu com mulheres, foi a festas, foi a casamento, tomou vinho. Jesus foi o homem do convívio social. Por isso o equilíbrio e a saúde. Jesus também foi alegre, não eufórico. Nós confundimos euforia com alegria. A euforia é um estado de humor também mais para adoentado, a alegria não. E a alegria é muito importante. A alegria de estar vivo, a alegria de tomar o café, a alegria de encontrar as pessoas, a alegria de poder ter na frente. A gente olha muito o que nós não temos e pouco aquilo que nós já conquistamos. Seja um patrimônio pessoal em termos de evolução, seja aquilo que são efetivamente as nossas conquistas.
E aí também eu diria para vocês, né, que não é à toa que, além do isolamento que nós vivemos hoje, né, tem um fenômeno que eu tenho observado e que também é sintoma que a gente tem, que é as pessoas hoje com insônia. As pessoas não conseguem dormir mais. Eu não sei, é impressionante a quantidade de jovens abaixo dos 30 anos que já começam com a medicalização para dormir. A gente não está falando de pessoas com 80 anos, a gente está falando de jovens já com dificuldade de dormir. E aí a gente pergunta, mas por quê? Mas olha bem a quantidade de estímulos que se recebe durante todos os dias, né? E a outra que o meu amigo falou e que é muito importante, né? Que é terapêutico, o uso da palavra. Mas eu tenho muitas observações sobre isso. Porque, às vezes, a gente vê gente falando de saúde mental ou falando sobre transtornos mentais ou dizendo que faz curas, quando, na realidade, a gente não pode ultrapassar a fronteira do que é a palavra. A palavra é aquela em que eu escuto, que eu acolho, mas que eu não faço, eu não dou receita. Se eu der receita para alguém, eu estou ignorando que esta pessoa é capaz de tomar as suas próprias decisões. Eu estou cortando as pernas das pessoas. A palavra é a palavra da acolhida, do consolo. É essa palavra que se faz, que deveria também ser feita em todos os templos evangélicos e também nas casas espíritas. Gente falando de saúde mental e transtorno mental sem especificação técnica para fazer isso, mas dando muito conselho. Então, a palavra que a gente dá para o amigo que está em sofrimento, escutar esse sofrimento é suficiente. Hoje eu ainda escutei uma pessoa me dizer, a pessoa fez queixa, Zeli, inclusive uma pessoa da relação dela. Ela dizia, Zeli, só escutei. Eu disse, ótimo, era só isso mesmo que tu tinha que fazer. Não tinha que te meter na briga, era só escutar. Então, a palavra, ela tem um poder curador, mas a palavra direcionada no momento certo, no lugar certo. Agora, eu ficar falando de coisas das quais não me competem, aí a gente está fazendo o que hoje a gente tem muito por aí, falsos profetas. A nossa integridade mental, ela é super importante. Eu muitas vezes escutei relatos de mães que foram a determinadas pessoas que disseram, o filho morre no mês, no outro já está recebendo a carta psicografada. Isso é não ter estudado. Isso é não conhecer a doutrina dos espíritos. Isso é não conhecer a natureza humana. Isso não é conhecer o nosso grau de inferioridade. Será que nós somos tão superiores que, como Jesus, já pode sair do fenômeno da morte e aparecer? Veja que a nossa arrogância e a nossa prepotência, às vezes, nos faz escorregar em coisas que devem ser levadas com muita seriedade, né? E eu ainda, para emendar a questão da palavra, eu vou citar para vocês a minha escritora predileta, Clarice Lispector. Olha o que ela diz. Eu perdi muito tempo até aprender que a gente não guarda as palavras. Ou você fala, ou você escreve, ou elas vão te sufocar. Veja, Clarice, uma escritora, faz para nós a importância desta palavra. Quando eu estiver com raiva, eu não posso simplesmente dizer eu não estou sentindo raiva. Não, eu estou com raiva. Deixa passar minha raiva. Quando ela passar, eu falo contigo, Renato. A palavra foi. É muito melhor do que sufocar, e um dia eu perco e acabo indo para o ato, não é? Então, o que Clarice nos diz é que aquilo que nós não falamos, que é o que Freud também vai dizer, né?
vai sair para algum lugar, e sai, né? Especialmente se alguém não tem, às vezes, o privilégio de poder fazer uma análise, né? Isso também é importante. Eu também quero dizer que uma das características, né, de quem tem saúde mental é também aquela pessoa que é solidária, que se compadece, que tem compaixão pelo outro. As pessoas, realmente, essas pessoas, elas também têm saúde mental. Quando eu me solidarizo com a dor do outro. Quando eu, não é que eu possa ficar no lugar do outro, porque eu nunca vou estar no lugar do outro. Essa história de dizer que empatia está no lugar do outro, não é esse o conceito. Jamais vocês vão sentir a dor que eu sinto, a angústia que eu sinto. Ah, mas eu também tenho angústias, Eli, mas a tua é diferente da minha. Porque Deus nos criou absolutamente diferentes. Então, aquilo que para mim é um grande trauma, para vocês pode ser que não seja, né? Então, a solidariedade, aquela em que eu não só alcanço o bem material, mas que eu também tenho compaixão, que eu elevo também uma prece para esta pessoa, ou que eu simplesmente vou lá e me apresento e digo, precisa do quê? E é interessante que a solidariedade, ela só surge mais entre nós em catástrofes. Lamentavelmente. Lamentável. Né? Quando a gente está no nosso dia a dia, a gente esquece que cada momento do nosso dia a dia, a gente tem a oportunidade de ser solidário, de fazer algum gesto para alguém, né? Inclusive gestos para as pessoas invisíveis, aquelas que a gente passa, não cumprimenta, não vê, né? Essas também, na realidade, possam ser, neste momento, importante, né? Para nós exercitarmos também essa saúde, né? E em relação mais entre o tema ali do autoconhecimento, eu quero dizer para vocês que é sempre muito difícil. Desde criança nós queremos agradar papai e mamãe. A gente quer ser amado. A gente desesperadamente quer ser amado. A gente pode negar que não, mas queremos ser amados. Nós queremos que o outro nos reconheça e nos ame. Só que a gente vai aprendendo também que se eu fizer tudo o que o outro quiser, e especialmente se eu fizer só o que agrade o outro, eu vou estar gradativamente fazendo o meu próprio apagamento. Eu vou estar começando a deixar de existir. Portanto, uma das questões mais importantes que está colocada é a gente passar a nossa vida toda submetida à aprovação dos outros. Vocês veem como hoje, quando alguém ganha na rede social um dislike, é o fim do mundo. Se vocês têm contato com jovens, adolescentes, receber algo que não seja um likezinho, as pessoas ficam extremamente frustradas e até chegam a um processo de depressão e isolamento, porque elas não ganharam esse like. Esse é um complicado e difícil caminho de cada um de nós, de que o convívio com o outro, o amor com o outro, não significa o meu apagamento. E veja, né, que a gente tem discutido muito, porque a gente tem observado muito também, como nós vivemos época de dependência afetiva, de relacionamentos tão fusionais quanto era a fusão com a minha mãe no útero. E esse fusionamento, essa dependência afetiva é algo mas muito sério em termos de relacionamento, é um adoecimento muito grande.
quem tem essa dependência tão grande, e aí a gente está aí, o Rio Grande do Sul, batendo recordes, né, de feminicídio, porque nós temos relações doentias, relações que não suportam separações, porque está fusionado. E a fusão, nós não nascemos para ser fusionados, tanto que a gente tem aqui o umbigo que nos mostra que teve um corte. Então, isso também fica. Eu preciso também fazer um exame, que tipo de relação eu mantenho com as pessoas. Eu não vivo sem você? Se você me deixar, eu te mato? E essa é uma reflexão que nós temos feito também sobre o papel do homem. Este homem que perdeu-se completamente. Porque não que a violência contra a mulher seja novidade, só que antes se apanhava nas casas com porta fechada e ninguém dizia nada. O problema é que hoje se diz. O problema é que hoje nós temos espaços que nunca ocupávamos. Então, essas relações, elas passam por adoecimento. E você sabe que tem me impressionado, é como eu tenho visto também jovens mulheres, jovens mesmo, 25, 23 anos, com uma dificuldade que a gente tem de poder ir mostrando aos poucos que isso não é amor. O amor constrói, o amor traz vida. O amor nos liberta de uma série de coisas, o amor deixa. Esse amor que nós falamos na dependência, esse não nos deixa. Então, é super importante. Para finalizar, porque eu já bati meu horário, né? Eu não vou conseguir todos, naturalmente, mas eu queria rapidamente. Nessa pesquisa que o Dr. Alex fez, ele teve alguns que eu queria destacar para vocês, né? Ele coloca que alguém que tem espiritualidade, segundo pesquisas, diminui em 40% o risco de depressão. A depressão, numa fala muito resumida, simplista, eu diria que ela é a falta de sentido. A depressão é o grande convite para dizer que eu tenho que mudar a ótica de vida, né? Ele também diz que quem tem espiritualidade tem maior resiliência, que é a capacidade de enfrentar os problemas, né? Então, essa conexão também é importante. Ele fala de novo da saúde emocional, que está a oração, a meditação, rituais que promovam sentimentos de paz, né? E também o apoio comunitário. E aí ele também colocou que ele fez também essa pesquisa, né? Como professor da Universidade Federal, ele fez mais de 3.000 estudos científicos que investigou a relação entre espiritualidade e saúde mental. E todas apontaram resultados positivos para quem também cultiva essa dimensão. Então, vejam que não é nós somente, né, que somos, que temos espiritualidade ou qualquer tipo de confissão. Eu sempre acho que, se eu sou evangélica, eu pratico bem, está jóia, né? Se eu não acho que eu sou privilegiada, porque eu sou e porque os outros não são, mas, sobretudo, ter saúde mental é conhecer-se, é fazer uma profunda análise sobre os meus comportamentos, né? Ainda nós temos neste país muitos poucos acessos públicos a processos terapêuticos, né? Essa é uma luta, né, que se coloca, mas também a gente pode, sem dúvida nenhuma, através de uma boa meditação, de um bom olhar para si e uma boa conversa com Deus. Para isso a gente não precisa de ninguém, só eu e Ele, né? Só eu e Ele, porque Ele me conhece mais do que a mim mesmo, né? E sempre cultivando a paz e a generosidade. Em tempos em que tem tanta gente para promover a guerra, mais mortes neste planeta, a gente poder não entrar também nessa, já estamos ao passo da nossa saúde mental. Muito agradecida
pela gentileza da escuta. Tenham um bom final, todo o resto de semana aí.